Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui no canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Tendo a satisfação de receber mais uma vez, agora na condição de presidente eleito, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Valdir Ladeira. Ladeira, você veio aqui na condição de candidato e agora você foi eleito. Como é que foi a sensação da campanha e de ter sido escolhido pela categoria? Isso, primeiro agradecer, Moisés, novamente o convite de estar aqui com você nessa bela entrevista. Naquela oportunidade tivemos eu e o nosso conselheiro, hoje conselheiro Rio, e fomos muito bem acolhidos. Também quero renovar nosso agradecimento a você e o Marcos Dias. Nós tivemos uma disputa muito acirrada, eram 3 chapas, a chapa 1 que era a nossa, a chapa 2 que era de pessoas muito talentosas, porém novas e que não tinham histórico de conselheiros do CRC anteriormente, que é a chapa 2, e a chapa 3 que vinha de um grupo de colegas que já foram conselheiros, e era encabeçado por um colega que durante muito tempo foi também vice-presidente, inclusive, e a disputa, como dito, foi bastante acirrada, mas conseguimos, pela gestão da nossa querida presidente Vitória, 2014-2017, e pelas propostas da nova gestão, conseguimos 60% dos votos válidos, o que representou 17.640 votos, e conseguimos então lograr êxito e tomamos posse no dia 2 de janeiro, às 9 horas da manhã. Então, fale um pouco da posse, como é que foi essa posse? Parece que vai ter outra posse, né? Uma posse mais festiva e com a participação de mais gente. Mas o que aconteceu já? Você já é o presidente empossado? Isso, nós tivemos a posse do dia 2 de janeiro, iniciando uma sessão ordinária às 9 horas da manhã, e nesta posse, que a gente chama de posse oficial, foi escolhido dentre os 24 conselheiros, aqueles 10 conselheiros que dirigirão a casa, que são chamados então de conselho diretor. E conseguimos 23 votos dos 24 conselheiros efetivos que estavam em plenária para presidir a nossa instituição, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E compomos então as câmaras, que são as câmaras de registro, desenvolvimento profissional, pesquisa e estudos técnicos, fiscalização, operacional, que cuida da casa, e controle interno. Também compomos a ouvidoria e também a questão do representante dos técnicos de contabilidade, além do vice-presidente geral, que é o Samir Mene, e também do vice-presidente do interior, que não tem câmaras, esses 2 últimos, que é o Ademilton Dantas, de Cabo Frio. Então nós temos um timaço para administrar os próximos 2 anos o nosso conselho, podendo ser reconduzido mais 2, porque o mandato de conselheiro é de 4 anos. Então, em seguida, tomamos posse, como dito, e faremos no dia 10 de março a posse festiva, que não é patrocinada pelo Conselho, é uma cota entre nós conselheiros e os nossos patrocinadores para receber os profissionais de contabilidade numa bela festa em que nós vamos consagrar o nosso conselho como algo ou órgão muito importante para a sociedade. Então, nós estamos em janeiro de 2018. Essa posse festiva vai acontecer daqui a 2 meses. Em torno de 2 meses. Alguma coisa já de uma ideia de como vai ser isso para as pessoas participarem? Elas podem, obviamente, ter algumas informações, mesmo não sendo oficialmente do Conselho. Onde é que elas podem buscar essa informação? Dá uma palhinha sobre como é que vai ser essa festa. Perfeito. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o vice-presidente para definir o local, e temos aí procurando 3 locais que nos ofereceram espaço de forma gratuita, mas ainda assim os recursos que não podem ser do Conselho, eles ainda precisarão ser buscados suas fontes para que ocorra essa festa. A gente pensa numa festa de adesão, em que nós vamos disponibilizar um número X de convites e colocamos por adesão à disposição dos nossos profissionais. Ainda não sabemos o local, temos a certeza do 10 de março, a partir das 18 horas, porque nós teremos, no Rio de Janeiro, sediaremos a reunião dos presidentes Sul-Sudeste, dias 9 e 10 de março. E nós receberemos o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Zumi Breda, que também nos prestigiará nessa festa de posse. Então nós conseguimos alinhar uma data importante, que é a data da reunião dos presidentes Sul-Sudeste, com a presença do presidente do Conselho Federal, com a nossa posse festiva dia 10, aberta a todos os profissionais, porém por adesão.
Então, por adesão, se pressupõe que cada um vai dar uma contribuição financeira para poder participar e poder cotizar, né, a despesa que não será oficialmente do Conselho e sim dos conselheiros que vão tomar posse e daqueles que vão aderir à festa. Perfeito, isso. Nós somos no total 48 conselheiros, 24 efetivos e 24 suplentes e 19 delegados espalhados nas cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, essa união de esforços vai fazer com que a festa, a posse festiva, seja com bastante brilhantismo, como a contabilidade merece. Então, já que você agora é presidente empossado, quais são ou quais já ocorreram atividades da sua gestão? Já aconteceram algumas coisas? Quais são as primeiras atividades que você resolveu encaminhar? Sim, Moisés, nós começamos dia 2 de janeiro, como dito, em sessão plenária. A próxima plenária será dia 29 de janeiro. Já fizemos uma reunião de conselho diretor, que foi na segunda-feira passada, dia 8 de janeiro, e já tomamos algumas medidas singulares. Com maior destaque, a visita do presidente, juntamente com o vice-presidente do interior, Ademilton Dantas, e com o diretor institucional, Felipe Ribeiro, a todas as delegacias do nosso estado. Estamos há 4 dias viajando o estado, amanhã continuaremos essa volta ao estado, ficaremos amanhã, quarta e quinta, visitando o estado do Rio de Janeiro, as delegacias, aquelas 19 delegacias, para conhecer as instalações físicas, conhecer as dificuldades dos nossos delegados, falar com os profissionais daquela região, em que o presidente estará à disposição para atendê-los, e também teremos uma reunião muito importante, na quinta-feira, às 18 horas, com a Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e com os presidentes e sindicatos dos nossos municípios do Rio de Janeiro. Será na Federação dos contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, às 18 horas, e é uma ação muito importante, que é buscar a união de todas as entidades chamadas congraçadas, para que a gente possa buscar maior força na valorização profissional. Porque, como sabemos, o profissional precisa se valorizar, mas as entidades também precisam apoiar essa valorização e fazer os movimentos de inserção social necessários para que a contabilidade e o profissional de contabilidade sejam vistos pela sociedade e a sua importância e sua capacidade de entrega sejam reconhecidas por essa sociedade. Então o trabalho já começou intenso, né? A todo vapor. Então, claro que você não visitou todos os municípios do estado, você visitou os polos, né? Isso, regionais. 19. Então você podia... 19 polos? São 19 polos, porém... E você dá aí as principais cidades para o pessoal relembrar aí que esse trabalho realmente é intenso. Você foi o quê? A Campos? Nós fomos primeiro a Friburgo, depois fomos a Volta Redonda, depois Barra do Piraí, na sequência a gente foi a Teresópolis, já fomos também a bairro Jacarepaguá, que é uma das delegacias. Vamos a Campos essa semana, vamos também a Itaperuna, vamos a Niterói, vamos a Nova Iguaçu, Duque de Caxias, também vamos a Macaé e já fomos em Angra dos Reis, vamos a Araruama, fomos a Campo Grande também. Então são as delegacias distribuídas no nosso estado do Rio de Janeiro, no total de 19 delegacias. Também vamos a Petrópolis. Então é uma jornada de 7 dias de deslocamento bem intenso, em que os profissionais estão nos recebendo e entendendo que a eleição acabou e que nós somos parte de apenas um corpo, 55 mil profissionais, e estamos buscando as demandas desses profissionais para tentar, nesses 4 anos, cumprir as nossas promessas, porque a gente fez uma campanha com uma premissa firme de que promessa é igual a entrega, e precisamos dizer aos profissionais o cronograma dessas entregas, porque a gente não consegue fazer uma ação em 1, 2 meses, ou em 1 ano, quando se tem um mandato de 4 anos. Claro. Porque a demagogia não está presente aí no nosso. É coisa objetiva. Então vamos lá. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o que você falou no dia da tua posse, certo? Durante a campanha você prometeu, como você disse aqui, várias medidas, ações, etc. Então eu queria que você falasse um pouco, digamos, sobre o profissional da contabilidade. O que você falou na posse sobre o profissional de contabilidade? Perfeito.
Perfeito, Moisés. A campanha toda tem como principal atividade nossa, ou principal objetivo, a questão da valorização profissional. Porque, no fundo, todos nós queremos ser reconhecido como o poder de entrega que temos, contadores e técnicos, à sociedade. Então, a sociedade precisa reconhecer no contador e no técnico a capacidade que nós temos, capacidade esta técnica, para entrega dos nossos produtos e nossos serviços. Então, a campanha toda, ela firmou este propósito. E precisamos, então, trazer o profissional para mais perto do conselho. Então não adianta acreditar que qualquer um de nós, eleitos, consigamos resolver a questão da valorização profissional. Na verdade, Moisés, a valorização profissional surge quando o próprio profissional se valoriza. E com o apoio do conselho, em eventos, em movimentos de inserção social, nós conseguiremos, juntos com o profissional, nós conseguiremos essa grande valorização. Então, na nossa posse, nós fizemos um breve escrito, que eu vou pedir sua licença para, em 3 minutos, fazer a leitura, em que a gente apresenta o profissional da contabilidade, a gente apresenta o resumo da nossa proposta e a gente apresenta 7 palavras-chave que nortearão a nossa gestão nesses 4 anos. Então, se você me permite, eu vou fazer rapidamente a leitura. Dissemos assim no dia da posse. Especialmente hoje, queremos inicialmente nos dirigir aos nossos diversos grupos de usuários da informação contábil, frutos de nossa luta diária para apresentar à sociedade, mais uma vez, nossos profissionais de contabilidade. Então, como você perguntou, Moisés, o profissional de contabilidade, quem é? Então, fizemos questão de apresentar. Ser profissional de contabilidade é ter a certeza de nossa escolha, é saber respeitar as diferenças, é entender as inúmeras funções que podemos atuar nesta profissão tão plural, com a finalidade clara de servir a sociedade. É ser solidário, trabalhador, ético, comprometido. É aprender, com a educação continuada, a ser um gestor de contabilidade num mercado tão competitivo e carente de informação tempestiva, útil e de representação fidedigna. E que vai muito além das questões tributárias. Porque, infelizmente, Moisés, a sociedade nos enxerga muito nas questões tributárias. E fazemos muito mais do que isso. E formalidades legais com cumprimento de inúmeros prazos e ainda sob o risco de imputação das conhecidas multas abusivas. Bandeira de luta de nossa classe, capitaneada pela colega Damares do Amaral, hoje projeto de lei, e hoje a nossa Damares Amaral é nossa conselheira também. Sabemos que o nobre trabalho de valorização profissional, que deve começar com cada um de nós, contadores e técnicos, ou seja, não se pode esperar que uma entidade, mesmo uma entidade forte como o Conselho Regional de Contabilidade, consiga alcançar a valorização profissional. A valorização profissional é de cada profissional. E no conjunto da obra, conseguiremos a valorização profissional. Então, sabemos que o nobre trabalho de valorização profissional vem de muitos anos e é um exercício de conjunto, de coletivo, de todos nós, profissionais, sistemas CFC, CR6, federações, sindicatos, associações, academia de ciências contábeis e instituições de ensino superior. Destacando, Moisés, a inegável capacidade de realização da nossa gestão 2014-2017, da qual fiz parte como vice-presidente de desenvolvimento profissional, que foi presidida por nossa Vitória Maria da Silva, que hoje é a nossa conselheira suplente da presidência, inclusive. É grande a satisfação de poder vivenciar de perto essas mudanças de comportamento profissional de todos os colegas que trabalham muito por nossa ciência. E tal realidade hoje, queremos traduzir em algumas palavras-chave que nortearão a gestão 2018-2021, da qual eu tenho a honra de ter sido eleito presidente 2018 e 2019, que pode ser reconduzido, mas o mandato é de cada 2 anos. A primeira palavra-chave, Moisés, é gratidão. Não existe como deixar de reconhecer a gratidão, não só pelos votos na eleição, mas também pelos nossos profissionais que nos aceitaram. Porque nós participamos de 2 eleições. A eleição externa, que elegeu a chapa 1 de 32 conselheiros, que formando com os 16 que lá estavam, que já é chamado 1/3, nós somos chamados 2/3, compor um plenário de 48, sendo 24 efetivos. E esses 24 conseguimos 23 votos. Então, gratidão a Deus, às nossas famílias, aos 48 conselheiros efetivos e suplentes, aos nossos 19 delegados, aos membros das comissões e de grupos de trabalhos e aos profissionais de contabilidade, especialmente aos nossos incontáveis e incansáveis apoiadores durante toda a campanha eleitoral. Então, os apoiadores, sem os quais não teríamos êxito na eleição, né? Bom, de 32 candidatos
numa chapa, conseguimos 17.640, é porque muita gente nos ajudou. Inclusive você, Moisés. É óbvio. A sua entrevista, muito bem conduzida, nos fortaleceu muito, porque foram várias pessoas que viram e comentaram a forma educada e muito elegante e sábia que você nos ajudou a conduzir nossas propostas. A segunda palavra-chave é o respeito. Respeito aos 96 colegas que disponibilizaram seus talentos para dirigir o CRC nas 3 chapas existentes. Porque o bacana não é ter chapa única, o bacana é ter troca de ideias. Afinal, 3 chapas, todos colocaram as suas propostas e o profissional pôde escolher. Foi bastante interessante. Então, respeito aos nossos 96 talentos, colegas das outras chapas também. Aos 55.346 colegas profissionais e aos nossos inúmeros usuários, que são os beneficiários do nosso trabalho, que, em resumo, é a sociedade. É o empresário, é o gestor, é o empregado, enfim, é toda a sociedade como aquela que utiliza os nossos serviços. A terceira palavra-chave, Moisés, é admiração. Porque o conselho, ele não se faz com os conselheiros, ele se faz com os funcionários. Os conselheiros, como numa parábola do navio, é apenas o leme. Todo o motor, toda a engenhosa engrenagem que faz o navio andar, são os nossos funcionários. Então, admiração aos 87 brilhantes funcionários e 20 estagiários de nosso CRC que realizam de forma eficaz todas as suas atividades. Óbvio, as atividades que o conselheiros definem como diretrizes, mas são eles que executam. Aos amigos e colegas dirigentes de todas as gestões, especialmente das atuais, das entidades congraçadas, porque o CRC é uma entidade. Tem os sindicatos, tem as federações, tem as associações, que juntos, tem a academia de ciências contábeis, tem as faculdades, que juntos fazem o arcabouço do que a gente consegue avançar cada vez mais. Então, todos os dirigentes, colegas dirigentes e amigos de todas as gestões, especialmente as atuais, que com certeza buscaram e buscam incansavelmente fazer o melhor para toda a nossa classe, mesmo com as limitações impostas pelo tempo, recursos e pessoas envolvidas. Porque o que eu tenho percebido nesses 16 anos de conselho, como conselheiro, é que muito se critica uma entidade. Mas quantos daqueles que nos criticam, e alguns com críticas, infelizmente, até que denigrem, mas muitos com críticas construtivas, mas mesmo assim, quantos que criticam se juntam, arregaçam as mangas para executar aquilo que criticam? Então, com pessoas, nós conseguimos fazer muito, muito. Agora, se você critica e espera que o outro faça, aí fica muito complicado. Então, a gente precisa também destacar o que os colegas, admiráveis colegas, conseguem fazer nas suas gestões. A quarta palavra-chave é credibilidade. Uma gestão que consegue 16.640 honrosos votos de profissionais, que representa 60,89% dos votos válidos. É óbvio que tem uma aprovação. É óbvio que a credibilidade, então, está sobre esses números. E nossas novas ações com firme premissa na proposta que é propor aquilo que se pode entregar. Sem demagogia, como você muito bem colocou. E vejam, mesmo nós estando na situação, nós conseguimos trazer uma renovação de 44% do plenário. Moisés, qual a situação que, eleita com colegas, consegue, durante a gestão, convencer 44% a cederem a vez para a renovação? Esse é um feito da nossa gestão. Então, é fato que eu venho da gestão da nossa vitória, mas também é fato que renovamos 44% do plenário. Então, não é mais do mesmo. Eu quero dizer a categoria e a nossa sociedade que nós somos diferentes. Nós conseguimos trazer 44% de um novo plenário. Inclusive o Marcos Dias e tantos outros talentosos novos conselheiros que vêm contribuir com sua força e com seu talento e com seu trabalho. Bom, a quinta palavra é a responsabilidade. Para conduzirmos nossas ações pelos próximos 4 anos, afastando-nos da vaidade. Você, tanto quanto eu, ou até mais, sabe que um trabalho coletivo e social, voluntário, o que mais nos prejudica, já que não tem recursos financeiros envolvidos, é a vaidade. A vaidade atrapalha muito, compreende? O que, evidentemente, nós temos que tirar isso do nosso coração.
Então, responsabilidade para conduzirmos nossas ações nos próximos 4 anos, afastando-nos da vaidade, na busca incansável da valorização profissional perante nossos pares. Os próprios contadores têm que se valorizar uns aos outros. Não falar mal do contador ou do técnico, nós temos que nos valorizar. Além dos nossos pares, a nossa sociedade. Sabedores que somos dependentes uns dos outros e que nada se faz sozinho, nada. Eu costumo dizer, e não no discurso da posse, mas eu costumo dizer para os amigos, e aqui eu estou entre amigos, que nada se faz sozinho, inclusive filho. Você precisa de uma parceira ou de um parceiro. Então nada nessa vida se faz sozinho, nada. E que nossas diferenças no campo ideário classista, após as eleições, nos motiva cada vez mais a aprimorarmos nossa construção coletiva na busca de nossa unidade e cooperação. Como nos ensina a presidente da Academia e conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, que também foi conselheira nossa, Diva Maria Gesualdi. A sexta palavra e penúltima é escolha. Presidir exige escolher. Nós não temos tempo, nem recursos, nem pessoas para fazer tudo que é demanda. Temos que fazer escolhas. Então, quanto à escolha, a palavra-chave, escolha, que norteará a nossa gestão, ficou: cada um de nós é responsável por suas escolhas. Devemos tratar, então, como uma semente, que cedo ou tarde gerará seu fruto. E digo, a vida é fácil ou difícil para todos nós. Só depende de cada um olhar e ter atitude para o lado que mais lhe agrada. Nós conhecemos um pouco, embora novo que sou, tenho 45 anos, nós conhecemos um pouco da relação humana, e a gente sabe que tem pessoas que escolhem o lado da vida de reclamar. Aquele desenho animado que falava, ó vida, ó céus, ó azar. Tem pessoas que dão valor a isso. Mas você acha que a sua vida é difícil? E por que a minha não é? Mas eu costumo dizer que a minha escolha é olhar para o lado fácil, o lado gostoso, o lado viável, o lado que dá prazer à vida. Dificuldade todos nós temos, todos nós. Mas se você der ênfase, escolher o lado difícil da vida, o que valerá para a sua vida? Só chorar. E um amigo meu da FGV, que tem um livro chamado Enquanto uns choram, outros vendem lenço, eu prefiro vender lenço. O lenço da esperança, o lenço da possibilidade de encontrar alternativas de solução às dificuldades que nós temos. E costumo dizer, para a educação dos meus filhos, eu tenho 2 lindos filhos, um de 18, prestes a completar 19, e uma de 14, eu digo assim, Moisés, olha, você jamais diga que não deu. Aliás, jamais diga que não dá. Tente. E no final, conclua se não deu, mas arrume uma solução como alternativa de ultrapassar esse obstáculo. Não queira insistir em retirá-lo, mas faça que nem água. Não combata, contorne e chegue no lugar que você quer. Então aí eu me referi a escolha. E a última palavra-chave é realização. Realizar não é prometer, realizar é fazer. Então eu concluo. Estreitar, como destacam especialmente os nossos representantes nesta posse, os nossos presentes nessa posse, a presidente da Federação dos Contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e também do presidente do Sindicato dos Municípios do Rio de Janeiro, o Sindiconte Rio, Lígia Maria Vieira Sampaio, o presidente do SESCOM, Arnaldo dos Santos Júnior, e o presidente do SINCOM, que é o Sindicato de Niterói, Magno Pacheco de Andrade, e as parcerias, com todas as nossas entidades congraçadas nas buscas de mais valorização profissional e eventos pontuados no programa de Educação Profissional Continuada, que é do CFC, todo profissional tem que fazer 40 pontos. Tais como treinamentos, cursos, ampliação do ensino à distância, seminário, fórum, quartos de conhecimento, oficinas, palestras, nossa convenção estadual que será dias 9, 10 e 11 de outubro. Convido a todos a se inteirarem e quem sabe participar, será um grande prazer. As novas ações como Café com Classe, nós teremos um Café com Classe, que eu me refiro à realização. O Café com Classe será uma quarta-feira, de 2 às 4, onde a presidência estará à disposição de todos os profissionais para conversar, sem nenhuma barreira de agendamento. É só ir ao conselho, na Avenida 1º de Março, número 33, 18º andar, e falar com o presidente diretamente, às quartas-feiras, uma vez por mês. Neste mês de janeiro, será dia 31 de janeiro. Encontro Estadual de Estudantil, Prêmio de Transparência dos Entes Públicos. Vamos criar um prêmio em que os entes públicos que quiserem entregar sua forma de transparência dos gastos públicos, a gente vai ranquear e dar um prêmio para os mais bem colocados. Da inovação tecnológica do profissional, então se fala muito em tecnologia. Então, será que alguns escritórios de contabilidade, que eu opto em chamar empresas contábeis, têm tecnologias inovadoras para tratar seus clientes?
Então vamos criar um prêmio para conhecer os que os empresários contábeis estão fazendo de inovação. Será bastante interessante. Da inovação das práticas pedagógicas. O profissional é formado nas faculdades. Hoje nós só registramos contadores, não mais técnicos, apenas contadores. Eles fazem o bacharelado, são aplicados a eles a prova do exame de suficiência e passando, acertando metade do exame, ele pode tirar o registro. Mas o que as faculdades estão fazendo de inovação pedagógica? Então também vamos dar um prêmio para as faculdades que apresentarem as melhores inovações pedagógicas, destaque docente dos professores e muito mais ações de atitudes coletivas que certamente surgirão. Isso é a realização. Hoje também cabe pedir a compreensão das nossas famílias pelas ausências físicas, em prol de nossa representatividade, e destacar toda a classe contábil do nosso estado de Janeiro, que o nosso objetivo, enquanto dirigente, o objetivo principal é conseguir ser porta-voz de líderes de nossa relevante profissão contábil. Então nós não queremos liderar, nós queremos ser porta-voz de líderes, é diferente. Então se eu tenho algum colega que é líder na auditoria, que se ele quiser, eu serei porta-voz dele, lado a lado, ombro a ombro. Eu não quero liderar. Nós temos líderes fantásticos na minha profissão. Então não precisa ter mais líderes. O que precisa é ter porta-voz de líderes. É diferente. Eu ter a possibilidade de representá-los em solenidades ou outras atividades em que eles não possam ir, porque se puderem serão muito bem-vindos, e eu tentar buscar ser porta-voz de líderes. E para finalizar, eu disse na posse e repito aqui no seu programa, e que Deus, autor de nossa fé, o princípio e o fim, nos cubra de sabedoria e virtude, e que toda honra e glória seja dada a Ele. Porque, na verdade, nós temos que nos colocar como instrumentos de Deus. Independente da fé que cada um guarda no seu coração, isso aqui tudo é passageiro. Nós sabemos que temos tempo para partir, só não sabemos qual tempo. Então o nosso legado tem que ser acreditar que é possível acrescentar um pouquinho para cada amigo, para cada pessoa que dá credibilidade a você, que confia no seu trabalho. Então essa é a nossa busca enquanto estivermos presidentes nesses 2 anos. Foi assim que a gente fez a posse. Então, depois dessa colocação, que é o discurso do Ladeira lá na posse dele, formal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Nos aguarde. I choose to travel because I want to. Because I want to see the world. I choose to travel because I need to. Because I have seen too much. It fills my world and expands my mind. It connects me. It's my only chance to see my family again. I feel a yearning to travel, to see the world. Sometimes it feels like no one can see me. Travel has changed my life. It's my only chance of a better life.
Estamos de volta com o programa do Núcleo Política e Cidadania, entrevistando hoje o presidente eleito do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Valdir Ladeira. Ladeira, agora você fez um apanhado aí da posse e das questões relativas ao conjunto da categoria, e eu queria tratar agora de alguns assuntos que transcendem a categoria e tem a ver com o conjunto da sociedade. Por exemplo, o imposto de renda está dia 30, tem que fazer o imposto de renda das pessoas físicas e todo mundo procura um profissional de contabilidade. Quais são as questões que você acha relevante falar para as pessoas físicas que devem se preparar para esse momento importante? Perfeito. É importante destacar, como você muito bem colocou, que o imposto de renda da pessoa física tem um ajuste anual do ano calendário 2017 até dia 30 de abril. Porém, é necessário que a pessoa já comece a fazer suas juntadas de documentos, buscar nos seus arquivos do ano passado para não ficar muito em cima da hora e, sobretudo, procurar um profissional de contabilidade, seja ele técnico ou contador, para orientação, para assessoramento, para uma assessoria do que pode ser descontado na base de cálculo do imposto, qual a opção que o contribuinte pessoa física deve escolher entre fazer uma declaração simplificada, em que não tem a necessidade de fazer comprovações de documento de gastos, ou fazer a declaração completa, em que a pessoa física vai precisar comprovar todos os gastos com educação, com médicos, enfim, e com dependentes. Então, essas necessidades, que seria uma espécie de roteiro, todo profissional de contabilidade, contador ou técnico, tem. Então, cabe à própria sociedade começar a procurar um profissional de contabilidade para melhor assessorar a sua prestação de contas, que a gente chama de ajuste anual, que é para ser entregue até dia 30 de abril. É importante demais não perder o prazo e logo, 30 de abril está batendo na porta. É muito rápido, ainda mais que temos carnaval, e é muito rápido, não deixe para a última hora. E o profissional de contabilidade conseguirá facilmente te orientar o que você poderá descontar para abater o seu imposto de renda e reduzir o que a gente chama de mordida do leão. E é importante, falando na mordida do leão, que o último levantamento é que tem uma defasagem muito grande, né, das faixas e dos descontos que são possíveis, né? Quer dizer, cada vez mais a gente está pagando mais imposto porque não são reajustados, não é isso? Isso. Infelizmente, o governo não vem reajustando. A alegação é por conta do controle da inflação e é necessário que você se enquadre em cada faixa e, sobretudo, na opção do imposto de renda simples ou no imposto de renda completo. E essa declaração é muito importante, porque muita gente faz a declaração simples e acaba pagando mais imposto do que devia se tivesse feito a declaração completa. Só que a declaração do tipo completa é necessário que ele tenha guardado ao longo do ano 2017 todos os comprovantes de gasto. E isso é, de fato, uma dificuldade para aquele contribuinte que se perde nos arquivos das despesas pessoais e familiares dos seus dependentes. Mas, de fato, é muito importante ficar atento às faixas e ficar atento às alíquotas de imposto cobrados pelo governo a pessoas físicas. E é importante também dizer que é tudo pela internet, não é isso? Tudo pela internet. A Receita Federal está cada vez melhor, nos facilitando muito o trabalho, e é importante demais que o contribuinte tenha, a pessoa física tenha, o número da entrega da sua declaração do ano passado, para até fazer a busca de importação dos dados da Receita Federal para a nova declaração de bens e rendas, que é importante demais você guardar esse número da entrega no passado. Inclusive, a Receita está se preparando, né, para que ninguém precise mais apresentar nada, que ela já receba das fontes pagadoras e recebedoras todas as informações de cada pessoa, como se tivesse um raio-x de cada um. Esse é um projeto bem bacana, que tomara que logo venha a executar, porque facilita muito. Ao invés do contribuinte pegar a sua declaração de rendimentos lá de uma empresa ou de um governo que ele é empregado, é funcionário, e já vem pré-preenchido para ele fazer a conformidade. Isso é um ganho para o contribuinte e, evidentemente, para o Brasil, porque a Receita terá muito a ganhar com esse tipo de sistemática e facilitará muito a vida de todos. Inclusive, aí, outro assunto importante que envolve muitos segmentos e tal, são as renegociações com a Receita Federal.
através, seja do antigo Refis, depois virado PERT, que foi o último prazo em 14 de novembro, e tem também uma renegociação aí da questão do Simples, né? Quer dizer, uma discussão que teve no Congresso. Como é que é a posição? O Conselho chegou a discutir alguma coisa nesse sentido? Sim, nós chegamos a discutir, inclusive fizemos uma nota de repúdio recentemente, já nesta gestão, em que, infelizmente, o nosso presidente Temer vetou, que era o parcelamento do Simples para os que estão devendo em 120 meses, dando de entrada 20%. Nós entendemos que o valor da entrada era bastante substancial para aumentar a arrecadação do governo federal. Mas o nosso presidente, possivelmente, quero crer, orientado por sua base, entendeu que não vale a pena fazer esse parcelamento de 120 meses. E vetou, infelizmente vetou. Fizemos um movimento, e ainda não logramos êxito, e nos preocupa o prazo, porque o prazo para as empresas optarem pelo Simples finda agora em janeiro, e elas têm que estar adimplentes com parcelamento da sua dívida, que não será mais em 120 meses por conta do veto do Temer. Infelizmente, é fato. Eu diria que não foi bem a base, porque a base aprovou uma proposta sob a influência de vocês, das empresas, etc. Perfeito. Eu acho que é mais o setor rentista que tomou conta da Fazenda, o Meirelles, Banco Central e tal, né? Sim, sim. Provavelmente, exatamente, provavelmente a base lá no Congresso possa até derrubar esse veto, não? Acredito até que sim, porém o Congresso está em recesso. Então repare que derrubar veto no recesso, acredito que seja quase impossível. É inexequível nesse caso. Mas o próprio presidente pode ser sensível às nossas causas, e não é a causa do contador ou do profissional de contabilidade, técnico ou contador. Não é. É a causa do contribuinte. Na verdade, as pessoas tiveram muita dificuldade nessa economia de recessão que nós atravessamos e não conseguiram pagar seus impostos em dia. Isso cai muito nas costas do contador, né? Perfeito. Que tem que tentar... A empresa quer que ele tente encontrar um meio de pagar menos. E exatamente. Não consegue. E não consegue. E outra, fazer isso com o empresário, às vezes até faz com que o empresário feche as portas. E o grande problema é o impacto social desse veto. Não é simplesmente vetar, olha, não te dou 120 meses para pagar. Não te dou. O problema é o fluxo de caixa, que já está muito apertado dos empresários, microempresários principalmente, porque são os maiores optantes pelo Simples. Você não tem caixa para pagar e vai pagar agora em menos prazo, então vai ter que ter maior valor e, consequentemente, você sem caixa não sobrevive, fecha as portas e demite pessoas. Então, nossa preocupação maior, já que a minha ciência, contabilidade, é uma ciência social aplicada, não é apenas com números. Não é. Contabilidade não é matemática. Nós quantificamos a informação, por isso usamos a matemática. Nós somos ciências sociais aplicadas. Então, na verdade, a gente está preocupado com o povo. Está preocupado com o cidadão, está preocupado com a sociedade. Um veto como este pode resultar em demissões. Porque inclusive os pequenos empresários são os maiores empregadores, né? Perfeito. As grandes empresas usam robô, usam uma tecnologia mais avançada, mas a pequena empresa, a microempresa, o empresário MEI, etc., tal, que contrata 1, 2 e nós estamos falando de quantos empresários, microempresários? Eu não tenho o número preciso, não tenho. Centenas de milhares ou até milhões, né? E detalhe, é importante frisar, com pouco caixa, poucas vendas, pouco consumo, logo pouco caixa que o empresário tem. O empresário fica, paga o imposto ou paga o salário? E aí, quando você impõe um parcelamento em menos prazo, o microempresário vai ter que pagar o imposto, parcelado em menos prazo, para poder se habilitar a optar pelo Simples. Mas ao pagar uma parcela maior porque o prazo foi reduzido, ele vai ficar sem caixa para pagar salário. Então essa questão do veto, ela é muito, muito grave, porque é fazer com que o fluxo de caixa do pequeno empresário seja canalizado para amortizar uma dívida que, infelizmente, ele não quis, porque ninguém deve ao governo porque quer. A dificuldade da economia fez com que ele passasse a ser um devedor. Então, além de pagar o imposto corrente do mês, ele também tem que pagar o imposto da sua dívida ativa que ele não conseguiu pagar, em detrimento do caixa para pagar o salário do funcionário. Então, no fundo, esse veto é muito, muito grave para a sociedade em relação ao emprego, salário e fluxo de demanda de consumo. Eu diria que esse veto tem a ver com o interesse dos bancos, certo? O rentismo é que manda
na fazenda, certo modo, para poder... Eles estão preocupados em receber a dívida do governo, que se gaste menos para sobrar para pagar juros, etc. Tal, e cai aí para vocês resolver essa parada. Agora, eu queria que você também falasse, digamos, qual a importância do Conselho, da atuação do Conselho, também para coibir os profissionais que em todo segmento tem, aqueles que saem um pouco da linha ou do Conselho que tem um código de ética e tal. O Conselho tem sido também rígido no sentido de garantir que a profissão seja reconhecida como uma profissão ética, que realmente desenvolva o trabalho de forma correta? Com certeza, não só na nossa gestão recém-iniciada, mas em todas as gestões que lá estive, afinal acumulo 16 anos como conselheiro, nós temos a porta de entrada, que é o registro, em seguida o desenvolvimento profissional, que é justamente pegar o colega que acabou de registrar a sua habilitação profissional e fazer com que ele vá para o treinamento, vá para o curso de qualificação, atualização, desenvolvimento profissional e depois a Câmara de Fiscalização. Então veja que a fiscalização ela é mais preventiva no primeiro momento. Somos 55.346 colegas hoje e é fato que muitos colegas veem na fiscalização preventiva uma solução educativa para que ele, então, consiga cumprir todo o código de ética, todo o código de conduta e faça da nossa profissão uma profissão forte. Os colegas que, infelizmente, não conseguiram tirar seu registro porque não passaram no exame de suficiência, e razão pela qual não podem exercer a profissão, são fiscalizados pela nossa Câmara de Fiscalização Ética e Disciplina, que faz visitas periódicas a empresas contábeis, a empresas que têm serviços contábeis e, ao identificar um profissional que não é registrado, então a gente chama de leigo e não de profissional. Ao registrar um leigo atuando na profissão, mesmo que seja bacharel em contabilidade, mas sem um registro, é autuada a empresa, é autuado o leigo, e respondem processo. Agora, nossa Câmara de Ética é muito séria, nosso Código de Conduta e o Código de Ética são muito sérios e nossos fiscais e toda a Câmara, que são 11 conselheiros efetivos, mais 11 suplentes, mais os fiscais que são funcionários, estão plenamente prontos e atuantes para coibir o leigo de atuar em contabilidade e excluir os maus profissionais. Como dito por você, toda a profissão, e concordo, toda a profissão tem sim um ou outro colega que tem um desvio momentâneo de conduta e esse precisa ser disciplinado. É fato. Até em defesa do conjunto, né? Exatamente. E, sobretudo, a sociedade, né? Isso. Que o Conselho precisa defender a sociedade dos maus profissionais. Não tem como ser diferente. Agora, o que você poderia falar dos estudantes de contabilidade? Certo? Aqueles que vão ingressar nessa profissão que você já está há um tempo enorme. Como é que vocês veem essa joia que é a juventude do setor contábil? Eu tenho 24 anos na profissão e a felicidade de estar professor na UERJ, professor adjunto, inclusive nível de mestrado e graduação, e professor da UFRJ 20 horas, também na graduação e na pós-graduação. E é fato que eu encontro nos jovens uma capacidade imensa com o talento que eles vêm trazendo, sobretudo na tecnologia da informação. Então a profissão ela tem um boom tecnológico e os jovens hoje ingressantes na faculdade de contabilidade, que a gente chama de ciências contábeis, é a nossa esperança de uma contabilidade mais atuante junto à sociedade, em que utiliza as ferramentas e todo o aparato tecnológico a seu favor. A gente chama inclusive de gestor contábil, aquele que vai fazer a produção da informação para que o usuário compreenda a evolução patrimonial. É fundamental que a gente receba esses jovens de braços abertos. O que acontece é que na nossa profissão a procura é muito baixa ainda. Enquanto uma turma de administração, uma faculdade, a gente forma 100 colegas, 100 co-irmãos, que eu também fiz o bacharelado de administração, o co-irmãos, que é o administrador, em contabilidade você forma 20. Mas as empresas são as mesmas, os governos são os mesmos, o usuário, que a gente chama de público, é o mesmo. Então você tem 100 pessoas formando em administração para o mesmo público que recebe 20 contadores se formando. Então é fato que a empregabilidade em contabilidade é certa. Para aquele que se forma, passa no exame de suficiência e tira o seu registro. Porque é uma profissão plural,
e que a tecnologia da informação é muito forte. E o que o Conselho tem feito? Junto com a Câmara de Desenvolvimento e Registro, nós temos visitado as faculdades, são 70 no estado do Rio de Janeiro, e mostrado aos jovens a capacidade de entrega que o profissional tem e a necessidade desses talentos, que eles venham para a contabilidade. E criamos na gestão passada, e vamos manter nesta gestão, 2 prêmios. O primeiro prêmio para os melhores 7 colocados do 4º período. E Moisés, o público pode perguntar, por que 4º período? Porque é normal muitas disciplinas de formação, a gente chama de formação básica, serem comuns em administração e contabilidade até o 4º período. A partir do 5º até o 8º, são disciplinas profissionalizantes, que a pessoa vai para a contabilidade ou vai para a administração. Então, nós queremos atrair os talentos que estão no 4º período para que eles vejam no Conselho um abrigo, uma casa acolhedora daqueles colegas que optarem por contabilidade. Então a gente dá o prêmio para os 7 melhores do 4º período de todo o estado do Rio de Janeiro. Basta o coordenador entregar o maior CR da sua faculdade, a gente faz um ranking e dá um certificado, um troféu, um prêmio, um livro, para dar a esse talento as boas-vindas ainda na formação. Depois de formado, o nosso conselho, desde a gestão passada, vamos manter, repito, também dá o prêmio para o melhor aluno formado de cada uma das 70 faculdades em cada semestre. Então são cerca de 140 premiados, para também dar a eles as boas-vindas. Ou seja, também temos a visita da instituição de ensino lá ao CRC, que é uma tarde maravilhosa em que a faculdade leva os seus alunos e conhece todo o prédio, conhece a plenária, fala com o presidente, fala com o vice-presidente, conhece o nosso museu, um pequeno museu que nós temos. Então, o CRC é um acolhedor dos novos talentos. Mas, sobretudo, não é o acolhimento que eu quero destacar, é o talento que esses jovens vêm para renovar a profissão. Porque uma profissão que já foi chamada de guarda-livros, em que a gente era considerado apenas o registro, o escriturador dos fatos, hoje nós temos a certeza que é a profissão da informação. Eu costumo dizer, inclusive, nos MBAs que participo, que a contabilidade é uma ciência fofoqueira. O que é uma ciência fofoqueira? Nós pegamos a empresa e repartimos em partes. Tecnicamente chamamos de centro de custo. Qual é a parte que não está dando resultado interno? Qual é? Fazer uma camisa, fazer um paletó, é a compra do tecido? É o corte do tecido? É a costura do tecido? É o acabamento? É a embalagem? É o design? Qual é o centro? Qual é o departamento, chamado então de centro de custo, que não está dando resultado interno satisfatório? E aí é evidente que ao repartir a empresa por departamentos, centro de custos, a gente consegue identificar o gerente e o pessoal que está onerando a produção. Não é jamais uma forma de ameaçar o profissional, jamais, somos contra isso. Entendemos que recrutamento, seleção, treinamento e ambiente de cultura é muito caro para você demitir profissional, mas é fechar as torneiras. Então, a contabilidade, por meio dos seus profissionais técnicos contadores, consegue perfeitamente identificar qual é o setor que está passando para um próximo passo, para o próximo setor, uma carga de insumos mais caras do que recebeu do setor anterior. Isso quem faz é o contador, quem faz é o técnico de contabilidade também. Então a gente chama a profissão da informação. E na brincadeira, não de uma forma pejorativa, mas ela acaba sendo fofoqueira. Ela entrega ao gestor os gargalos que tem na sua produção, na sua prestação de serviços. Outra, será que o preço cobre o custo, cobre as despesas, cobre os impostos e gera lucro como remuneração do capital investido pelo dono? Quem faz isso? É o profissional de contabilidade. Então, a informação. E esses jovens estão vindo muito, muito adaptados à tecnologia da informação, sem a qual o contador não tem futuro. Então, o contador está muito próximo à tecnologia da informação. E esses jovens vêm com esse talento. É isso que eu queria saber. Do ponto de vista do avanço tecnológico, em geral, você acha que a contabilidade está conseguindo absorver essas mudanças tecnológicas e aplicando isso na prática? E o que você diria para aqueles jovens que estão fazendo, né, o Enem, etc., e que devam escolher a contabilidade como um caminho profissional?
A tecnologia ela veio como uma ferramenta de auxílio à contabilidade. Então, nós devemos muito à tecnologia da informação. Então, a contabilidade está absorvendo tudo que é tecnologia. Tem grandes empresas de contabilidade que desenvolvem software maravilhosos para qualquer setor, inclusive área pública, privada, terceiro setor, enfim, todas as áreas, tá ok? E eu digo para esses jovens que estão fazendo o Enem, eu participo de um programa de extensão da UFRJ como professor, que é Conhecendo a UFRJ. Todo semestre nós temos lá, em que são feitos no anfiteatro boxes, em que nós temos lá cada profissão se apresentando. E temos um horário específico em que o professor da UFRJ vai apresentar a sua profissão. Eu fui um dos professores escolhidos no semestre passado para apresentar a profissão. Por incrível que pareça, o auditório lotado. Lotado. É comum a gente ler em reportagens de grandes empresários ou empresários bem-sucedidos, independente do tamanho da empresa, que eles alegam que sem o contador, sem uma boa contabilidade, eles fazem decisões a voos cegos. Então, é muito importante ter uma boa contabilidade gerencial, sobretudo, que é aquela que auxilia com informação a tomada de decisão, subsidia com informação para a tomada de decisão. Então, isso já é matéria recorrente. Então, os jovens da minha época, eu comecei a faculdade em 89, talvez não conhecessem, naquela época, o poder informativo da contabilidade. Até porque o sistema de informação, computador, tecnologia, era muito incipiente, muito mesmo. Eu cheguei a fazer livro diário de mão. Então, evidentemente que era muito moroso o processo da escrita contábil, levantar saldo, balancete, demonstrações contábeis e informação. Mas o jovem de hoje, ele consegue, com muita clareza, despertar para o interesse da informação do ter. Repare, Moisés e telespectadores, todos nós temos duas riquezas. A mais importante delas é o ser. É o que você representa na vida, na sociedade, no meio que você vive. É o ser. Mas quem de nós vive sem um bom controle do ter? E quem trata do ter? O profissional da contabilidade. Então, nenhum empresário, nenhum cidadão consegue se manter, principalmente da sua autoestima, sem uma boa gestão do ter. E quem cuida disso é o contador. Então, os alunos hoje, ainda do ensino médio, que estão fazendo Enem, conseguem ranquear, dentre as profissões que eles têm como opção, hoje, a contabilidade. Isso é um orgulho danado para contador e para o técnico, porque é certeza que a profissão vai continuar e cada vez mais forte. Eu quero crer que daqui a alguns anos, outros colegas da geração que está chegando, venham aqui no seu programa e digam: nenhum empresário consegue sobreviver sem a contabilidade. E ele mostre dados reais, que o empresário chama sempre o contador, que muitas vezes é substituído por um controller, para mostrar o mapeamento da sua evolução patrimonial, entender o seu patrimônio, entender qual produto que tem maior margem de contribuição, entender qual produto que gera giro, ponto de equilíbrio, entender qual aquele produto que gera lucro. É o contador que faz isso tudo? Ao menos a contabilidade fornece, com certeza, podendo ser o controller, que não é prerrogativa profissional do contador, mas podendo ser o contador, inclusive, o técnico também. E o jovem chega e fala assim: não, eu, contador, na minha empresa, o empresário, o dono, o presidente, o diretor, não toma nenhuma decisão sem me escutar. Isso está bem próximo, bem próximo. Então, o jovem que está fazendo o Enem, se aproxime da contabilidade. Faz o seguinte: visite o CRC, visite uma das delegacias, são 19, converse com o delegado, converse com o profissional de contabilidade do conselho, conheça-nos. E demais, a Câmara de Registro tem um projeto para este ano de visitarmos alguns colégios de ensino médio que queiram nos receber, para que a gente apresente o potencial do profissional de contabilidade, para o jovem conhecer. E não ficar, o que o contador faz? O que o técnico faz? Apesar que o técnico não é mais registrado, temos muitos técnicos excelentes aqui no Rio. A base nossa de técnicos são 20 mil profissionais. Então tem muitos, e 35 mil contadores e 20 mil profissionais técnicos. Mas o jovem hoje só pode optar pelo bacharelado, nível superior. Eu tenho certeza que muita gente que optando por fazer o Enem em contabilidade, não se arrependerá. Porque não é a profissão do futuro, não. É a profissão do presente, é a profissão atual. Conheça a contabilidade e com certeza será muito feliz. Marcos, você não pôde vir hoje, Marcos Dias. Você realmente escolheu uma chapa e um presidente aqui que é uma sumidade, certo? Muito importante essa sua aproximação com
o Ladeira, para trazer aqui para a TV uma entrevista assim, de qualidade. Nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista e eu queria que você falasse exatamente desse grupo que você reuniu. Você vai ter uns 2 minutos para encerrar. E inclusive do Marcos Dias, que é nosso diretor aqui da TV comunitária e que trouxe aí para sua chapa essa contabilidade ligada às cooperativas e tal. Eu queria agradecer a sua disposição de nos trazer essas informações tão valiosas. E você tem aí as suas últimas palavras. Bom, obrigado, Moisés. Como eu disse, eu sou um porta-voz. Neste momento, sou um porta-voz do Marcos Dias. Na verdade, ele é uma pessoa super carinhosa, super educada, uma pessoa solícita, uma pessoa que nos ouviu nas propostas que temos e uniu esforços conosco, é uma liderança nas cooperativas, é uma liderança no terceiro setor. Sou muito grato por ele aceitar caminharmos juntos e digo a todos que não só o nosso querido Marcos Dias, que conhecemos, mas todos os nossos 48 conselheiros são muito talentosos, muito solícitos e especialmente estão à disposição nessa gestão para toda a sociedade. É muito importante frisar isso. O conselho é de todos nós e para todos nós. E o nosso foco maior é a proteção da sociedade. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo e renovo que o meu maior objetivo nesta gestão de 2 anos presidindo o nosso Conselho Regional de Contabilidade é ser o porta-voz. E hoje tenho um orgulho imenso de ter sido o porta-voz do Marcos Dias, nosso conselheiro, pelos próximos 4 anos. Marcos, lhe agradeço muito pela oportunidade que você nos deu de ser o seu porta-voz neste programa maravilhoso que o Moisés muito bem conduz. Obrigado, Moisés. Eu queria agradecer a você. Já agradecia aqui ao Ladeira pela presença dele, aqui à disposição de nos trazer informações tão valiosas, mas eu queria agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir, de assistir aqui a nossa entrevista e o nosso programa. Até um próximo programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Aqui a cidadania faz e acontece. Tchau.